Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversariantes. Jesus te abençoe. Hoje tem um aniversariante muito próximo, né? Todo dia tem um aniversário, graças a Deus. Todo dia nasce alguém. E que Deus te abençoe nas suas necessidades, nos seus pedidos. Estaremos orando por você no final da nossa pregação, da nossa homilia. Houve um cerco em Samaria e muita fome, e o profeta Eliseu transmitiu a mensagem de Deus ao rei Jorão de que no outro dia, naquela mesma hora, haveria mantimento para todos. Mas o capitão, no qual o rei se apoiava, disse: Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Segundo a Reis 7:2. Amém. O capitão que duvidou das promessas de Deus e não chegou a desfrutar das bênçãos, como veremos a seguir. Ele duvidou e não chegou, a gente vai ver isso no decorrer. Perguntamos: o que acontece com as pessoas que pecam ao serem incrédulos das promessas de Deus? O que acontece com as pessoas que são incrédulas, que não creem na promessa de Deus? Não é? O que acontece com elas? Então o tema nosso é consequência por não crer na promessa de Deus. Nós vamos ver qual é a consequência, o que aconteceu com esse capitão e a circunstância toda. Amém? Vou falar o irmão amém, toda hora eu vou falar amém, vai ver se está pensando. Eu vou falar o contexto anterior da história, porque essa história é o seguinte: ela vai pegar o cerco sobre Samaria, vai pegar 1 Reis, capítulo 6, de 24 a 33, e o capítulo 7 todo, é todo sobre o cerco a Samaria. Como é longo, a gente dividiu em 3 partes. A gente já falou a primeira parte, desespero na hora da angústia, né? Eu não lembro o tema, mas foi sobre isso, o desespero que Israel ficou ao ponto das... né? Vou fazer o contexto aqui anterior, a gente vai chegar lá. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército todo e foi e sitiou a cidade de Samaria. O que é sitiar? Lembra que a gente falou? Pôs o soldado em volta e não deixou ninguém entrar nem sair, começou a faltar mantimento. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Esse é um termo figurado que as coisas estavam muito caras, não tinha mantimento. Né? Vamos pegar detalhes, não, que a gente já viu isso. O rei Jorão, que era o rei de lá de Samaria, Reino do Norte, fica sabendo que a fome era tanta ao ponto das mães comerem os seus filhos, seus próprios filhos. Olha que coisa horrível, chegou a esse ponto. O rei Jorão vai ao encontro do profeta Eliseu, que estava em casa, reunido com os anciões. Então, o que os anciões fizeram? Estava reunido com o profeta para ver se achavam uma solução. Olha que coisa boa. A experiência, o tempo nos ensina isso. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, os anciões de Israel, chegou o rei Jorão, que disse: olha o que o rei Jorão disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então, como Deus até então não tinha dado nenhuma resposta, então foi Deus que deu esse mal, vou esperar o que dele? Bom, foi essa palavra dele. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. É bom nós salientarmos o seguinte, que o profeta Eliseu diz assim: ouça a palavra do Senhor, não era a palavra dele, do onde vinha, do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria,
uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Resumindo, as coisas terão alimento à vontade e as coisas estarão bem baratas. Porém, o capitão em cujo braço se apoiava respondeu ao homem de Deus. Foi o que foi lido. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janela no céu, quer ver, abrisse a janela do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso, não comerá nada. A gente vai ver isso. A gente está lembrado que Deus mandou maná do céu. É verdade, não foi? Foi do céu, foi as janelas do céu e matou a fome do povo. Era um pão, né? Migalhinha que fazia pão. Falta de fé mesmo. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Então resolveram pedir ajuda no acampamento dos sírios. Eles estavam com tanta fome que eles pensaram assim, os leprosos: todo dia nós vamos morrer mesmo, a gente vai lá pedir um pouquinho de comida para eles. Se eles não matar, nós vamos morrer mesmo, faz diferença, vamos arriscar. Né? Foram. Ao anoitecer, esperou escurecer, os 4 leprosos foram até o acampamento dos sírios, mas não encontraram ninguém. O Senhor Deus tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro de guerra, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que os sírios disseram uns aos outros: Israel uniu com outros reis para nos atacar. Então os sírios pensaram assim: Deus fez eles ouvir ruídos de guerra, né, de exército, e eles pensaram: é um exército muito maior que o nosso nos atacando com Israel junto, então vamos fugir para salvar a nossa vida. Por isso, ao anoitecer, os sírios fugiram para salvar suas vidas, mas deixaram tudo para trás. Assim, quando aqueles leprosos chegaram à imediação do arraial, entraram em uma das tendas dos sírios, comeram e beberam. Ninguém perturbou eles. Então, na mesma noite, os 4 leprosos foram e anunciaram ao porteiro da cidade o que houvera acontecido, e a notícia chegou ao rei Jorão. Bom, nem o rei Jorão acredita. Olha o que ele vai fazer. O rei Jorão se levantou de noite e disse aos seus servos: deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram, o que estão planejando. Eles sabem que nós estamos famintos ou com fome. Por isso, saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós o acompanharemos, quer dizer, deixaremos eles saírem. Bíblia, não vão atacar, não. Sair da cidade, nós o acompanharemos e entraremos na cidade. Entrou dentro da cidade, acabou. Dominou tudo. Por enquanto eles não tinham dominado, só matando o povo de fome. Então o rei imaginou isso, que seria uma estratégia dos sírios. Mas teve alguém lá que pensou diferente. Um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Que diferença faz? Irão morrer também. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. O rei nem queria ir lá, foi o problema desse servo do rei, teve essa ideia maravilhosa. Então eles foram atrás dos sírios até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei, que realmente está abandonado o acampamento dos sírios. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. Saquear, pegou mantimento, pegou as armas, pegou tudo e levou. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. O rei pôs ele lá para ficar lá no portão, vigiando lá.
Mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito, quanto o rei foi falar com ele. Ó, tudo providência de Deus. O rei pôs ele bem no portão. E o povo saiu doido, a fome era tanto, ó, tem alimento lá no arraial, pode ir. O povo saiu feito a multidão. De vez em quando a gente até veja uns treinos de show de rock, né? Ou até de futebol. Na Itália aconteceu, a Itália ficou muito tempo sem participar porque o pessoal saiu correndo em pânico e algumas pessoas foram pisoteadas. Então, foi isso que aconteceu. Resumo geral. Vamos fazer um resumo geral aqui que eu fiz. O rei Jorão ofendeu a Deus, culpando-o pelo cerco e pela fome de Samaria, e o desprezou, recusando esperar mais. Mas Deus Pai, pela sua graça, misericórdia e generosidade, enviou uma promessa de esperança. A promessa se cumpriu. No dia seguinte, na mesma hora do dia, a fome cessou e a comida ficou ainda mais barata do que o normal. Mas o capitão duvidou da promessa de Deus de livrar Samaria do cerco. Duvidou de Deus e do próprio profeta, que é reconhecido por todos como profeta de Deus. Em consequência da sua falta de fé, Deus lhe deu uma promessa de castigo. E assim aconteceu. O capitão morreu pisoteado no portão da cidade e não comeu nada. Isso. Duvidou da presença de Deus e aconteceu essa coisa horrível com ele. Tem um episódio, que a gente só vai ilustrar o versículo, quando os soldados que estavam saindo para uma batalha, o rei Josafá de Judá disse assim para eles. Vai ser um episódio parecido com esse aqui, se confunde e tudo. Então o rei Josafá vai dar uma mensagem para os seus soldados desse jeito, lê para mim. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. 2 Crônicas 20:20. 20A, eu esqueci de pôr aí, depois eu corri. Então, o que ele diz? Tenham fé no Senhor Deus. Não é isso que ele vai falar? Palavras boas do rei, muito diferente do rei Jorão, né? Nas promessas do Senhor. Lê a conclusão para mim. As pessoas que pecam ao serem incrédulas das promessas de Deus, desagradam a Deus e deixam de receber as bênçãos prometidas a ela. Amém. Essa conclusão aqui é uma adaptação de uma conclusão do comentário. Né? Eu achei muito bom, eu falei, eu vou aproveitar essa conclusão e vou modificar ela, mas perfeito. Lê ela de novo, eu gostei demais dessa conclusão. As pessoas que pecam ao serem incrédulas das promessas de Deus, desagradam a Deus e deixam de receber as bênçãos prometidas a elas. Amém. Você copia isso aqui e lê bastante vezes, para a gente, memorizar. Pergunta, eu creio nas promessas de Deus e recebo as bênçãos prometidas a mim? Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim que a fé é o fundamento. O que é fundamento? É o alicerce. Tudo está baseado na fé. É a coisa mais difícil você explicar isso para as pessoas. Um dia eu fui explicar isso para a pessoa, eu fazia assim. Entenda, para, concentra. É a fé em primeiro lugar. Não, é as obras, não. As obras são consequência da fé. Nós somos salvos pela fé e julgados pelas obras, porque as obras são consequência da fé. Se não tem obras, é porque não tem fé. Vou explicar isso, não está nem no contexto isso aqui. Se a pessoa crê, realmente ele vai agir como creu, com confiança. Se o capitão tivesse crido na palavra do profeta Eliseu, ele não ia falar aqui, ele ia falar assim, não sei como, mas se Deus falou, ele vai providenciar um jeito. Mas não, ele teve uma atitude de sarcasmo. Se Deus abrir a janela, nem que se abrir a janela do céu, porque não creu. Então, nós temos que crer nas promessas de Deus.
Deus falou assim, dedica minhas coisas, faça alguma coisa, né, ao bem ao próximo, tira um tempo para estar comigo, né, leitura da Bíblia, assim que eu vou te abençoar. A gente tem que crer nisso. Se a gente crê nisso, a gente vai agir como quem crê. Mas se não crê, o que adianta? Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu não sei o que faço. Que essa pessoa escuta as pregações, escuta, ela sai, ela faz tudo do mesmo jeito, errado, parece que ouviu aqui, saiu aqui, porque não creu. Senão mudava. E tem que orar para que haja fé no nosso coração. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado, Senhor Deus amado, me faça crer em suas promessas. me faça crer em suas promessas. Crer em teu Filho Jesus. Crer em teu Filho Jesus, Para não pecar. para não pecar E receber as tuas bênçãos. e receber as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus foi à casa de um principal da sinagoga, Jairo, lá, em Lucas 8,41, que vai dizer o nome dele. Ele tem nos outros evangelhos, mas não vai dizer o nome, só em Lucas. E encontra todos chorando pela sua filha de 12 anos estar morta. Então a filha dele estava morta, estava todo mundo chorando lá na casa e Jesus chegou lá. Então Jesus disse assim, lê para mim. E entrando disse-lhes, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mateus 5,39. Sabe qual foi a reação das pessoas? Como elas reagiram quando Jesus falou isso? Vendo a menina morta, ele falou, não, ela está dormindo. E riam-se dele. Mateus 5,40a. Riram de Jesus. É igualzinho o capitão, rindo, achando engraçado. Riam de Jesus. Duvidaram das palavras de Jesus. Como o capitão duvidou das promessas de Deus enviadas através do profeta Eliseu. Mas Jesus ressuscita a menina. Ela apenas dormia mesmo. Para Jesus dormia, para as pessoas estavam mortas. Para o capitão, não tinha saída, era morte mesmo. Como um cerco, não tinha exército nenhum contra os sírios e por salvação fome, mas Deus disse, né? Isso é só um período pequeno de dormir, vai acordar e ver o milagre de Deus existe. Não duvide das promessas de Deus na sua vida. Deus Pai prometeu enviar a Jesus para salvar o mundo. Creia nessa promessa e seja salvo para ressuscitar nos últimos dias. Creia nesta promessa e não morra pisoteado pelos problemas como aconteceu com o capitão. Então quando Jesus disse, você está passando um problema muito grande, não, você está dormindo, não acabou não morreu não, é só um período, vai acordar. Então, é a maior esperança que um dia nós vamos acordar, que nós partimos desse mundo acordado, com Cristo, na vida eterna. Aqui é muito passageiro, você pode ganhar o dinheiro do mundo, ter a fama que for, que é um período só. A gente nunca pode esquecer da vida eterna. E Jesus é a ressurreição e a vida. Em Lucas 8,50 diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. Lucas 8,50. Jesus diz para Jairo, é a mesma história de Jairo que é o seguinte, o chefe da sinagoga, não fique com medo, apenas creia, apenas tenha fé, apenas acredite. A única coisa que ele podia fazer era isso, porque a menina estava morta. Sua filha será salva, sua filha viverá, é o que Jesus falou. Creia apenas, sua filha vai viver. O que eu posso fazer? Não, creia. É assim. O profeta Eliseu transmitiu a mensagem de Deus assim, não tenha medo, crê somente, amanhã a estas horas haverá alimento para todos. Foi a mesma, com outras palavras, que foi o que ele disse. Não tenha medo, Deus falou, vai cumprir. É impossível, é difícil? Paciência, mas é assim. E as promessas se cumpriram no cerco de Samaria. E as promessas de Jesus se cumpriu na filha de Jairo. As promessas de Jesus se cumprirá em sua vida.
Põe os seus problemas diante de Deus e o impossível irá acontecer. Não tenha medo, crê somente. Qual é o seu problema? É um cerco de Samaria, tá difícil a vida financeira. O seu filho nas drogas, seu filho desajustado, uma separação que você está sentindo muito, às vezes um desemprego, uma doença grave, incurável. Você pode crer somente, é a única coisa que a gente pode fazer. E Deus sabe o que faz. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade, mas quando estiver aqui, vamos crer no milagre dele. É impossível aquela menina morta ressuscitar, mas ressuscitou. Era impossível ter alimento no outro dia, era um milagre extraordinário. Né? Os sírios pensaram que estava sendo atacado e saíram fugindo. Era um milagre de Deus. Então nós temos que crer no milagre de Deus. Qual milagre na vida sua? Na sua vida que você está precisando? Qual o cerco que está na sua vida? O que aquilo na sua vida morreu? Você ressuscitar aquilo que precisa abrir os portões da sua vida. Creia somente. Deus fará um milagre na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, essa pessoa que está escutando essa mensagem, Pai, que o seu coração está triste, seu coração está amargurado, seu coração está desconsolado, Senhor. Ela se sente prisioneira, ó Senhor, em uma cidade fortificada, e com os inimigos em volta, e ela passando fome, não tem aonde ir nem nada, e ela não sabe o que faz, o Senhor, só desespero. Mas como o Senhor trouxe libertação no cerco de Samaria, do Sírio, o Senhor faça uma libertação na vida dessa pessoa. Que os seus inimigos se confundam e fujam, que as portas, o Senhor, da vida dessa pessoa se abrem, que ela saia, Senhor, para resolver os seus problemas e que tudo dê certo. Se alguma coisa morreu, Jesus, se uma coisa não tem esperança, o Senhor traga conforto, o Senhor traga esperança e o Senhor ressuscita o sonho, a alegria, ressuscite, o Senhor, aquilo, o Senhor, que precisa voltar a viver. Eu ponho na vida de cada um, Senhor, seja na área da saúde, familiar, oh meu Deus, financeira, ou Senhor, de relacionamento, qual seja o problema, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. Nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, sabendo que o Senhor responderá às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe. Amém? Vamos orar o Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e fique com Deus e que Jesus te dê muita esperança e resolva os seus problemas. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até a próxima.